Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A Bíblia é que nos dá essa direção para que nós possamos viver em alegria. Mas você está passando tempos difíceis? Tá difícil viver? Como então se alegrar em meio a tantas dificuldades? Como se alegrar com tantas preocupações? Mas a palavra de Deus, ela manda nós nos alegrarmos, mas ela também nos dá uma direção a seguir para que nós possamos alcançar essa alegria. Olá, sou Dígia Carvalho, sejam muito bem-vindos a este canal. Obrigado por você que tem me acompanhado e eu vou sempre contar com vocês para que vocês dêem aí logo um joinha, que você possa compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso vai ajudar o crescimento do canal. E quando se fala em alegria, viver em alegria, já vem logo aquele pensamento, como viver com alegria de todo o tempo, sendo que as situações adversas, elas chegam até nós. Sabemos que não é fácil enfrentar dias difíceis e, sobretudo, sem se preocupar com as consequências. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles viram caos. Uma guerra interna se instala que acaba levando a nossa mente sempre para uma situação negativa, gerando um sentimento de fragilidade e desconsolo. E com isso, a nossa mente ela entra em crise. Os pensamentos eles vai e vêm. E com isso, a nossa alma se torna aflita, em profunda perturbação. Mas então, o que pensar? Como ocupar a nossa mente a ponto de não andar ansioso pelo dia de amanhã? O psicológico humano não possui um botão de liga, desliga, para deletar, para bloquear. Não é assim que funciona a nossa mente. Precisamos recorrer ao meio ou o que ocupa ou pelo menos amenizam o lugar da negatividade, das preocupações, daquele vazio indefinível. Entre eles, o melhor e o principal deles é a busca constante pela presença de Deus, que excede todo o entendimento e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estes versos que eu já citei aqui, está em Filipenses capítulo 4. E quem escreveu foi Paulo. Paulo, ele já entendia que a influência dos pensamentos exerce sobre a vida humana. O que a pessoa permite, o que ocupa a sua mente, mais cedo ou mais tarde, vai determinar as suas palavras e também as suas ações. E por conta disso, o texto que nós vamos trabalhar um pouquinho nele, para que a nossa mente ela possa estar voltada e assegurada em Cristo Jesus. Esse capítulo 4 de Efésios, ele é maravilhoso. Ele é chamado o livro da alegria. Ele nos ensina a vivermos de maneira que nós possamos viver em alegria. Por isso que eu já comecei dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, porque ele começa esse capítulo 4 justamente desta maneira. E o próprio Deus vai nos dando direção para como buscar esta alegria, porque não é algo fácil, porque aquilo que pensamos é aquilo que nós normalmente realizamos, são as nossas ações. Ninguém faz absolutamente sem antes passar pela a sua mente. Então a mente ela pensa e o corpo ele reage segundo aquilo que a sua mente coordena. E no versículo 8 do capítulo 4 temos o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Aqui nós temos algumas dicas fundamentais para que nós possamos trabalhar a nossa mente a fim de que, exercendo o que Paulo está dizendo, esse exercício vai nos fazer estarmos felizes com a nossa mente em paz.
E no verso anterior a gente vê, o Senhor, ele é um Deus de paz. Por isso que ele fala, a paz de Deus que excede o entendimento, porque é uma paz que não é pela circunstância, mas ela excede as lutas e as aflições que nós vivemos aqui nesta vida. Só em Jesus nós encontramos paz em meio à guerra. Mesmo porque é quase que impossível nós desvincularmos das dificuldades, das informações que chegam, das adversidades familiares, enfim, de tudo aquilo que está em volta de nós. Não tem como nós separarmos a nossa vida, viver numa bolha, a fim de que nós não sejamos atingidos pelas circunstâncias da vida. E por conta disso, o Senhor, sabendo das nossas ansiedades, das nossas dificuldades, Ele nos dá direcionamento para que, em meio a toda essa turbulência, nós possamos alcançar uma paz que vem de Deus. Finalmente, irmãos, que quando ele chega nessa parte, ele já vinha construindo relacionamento. Tanto que nessa comunidade, que era a igreja de Filipe, tinha duas irmãs que elas estavam com dificuldade de se relacionarem. E Paulo, ele trata dessa questão dessas duas pessoas, e depois que ele trata dessa situação, ele traz uma orientação de unidade, de relacionamento, de amor, de perdão. E a direção que vem é que finalmente, quando ele escreve finalmente, ou seja, depois de ele tratar de vários assuntos, ele fala finalmente, agora eu vou dar a dica para que vocês possam viver com alegria. E essas dicas são para termos uma disposição mental de Cristo e para vivermos uma vida agradável a Deus, em comunhão com os irmãos e unidade de pensamento. Devemos nos concentrar em tudo o que é verdadeiro. Por isso que ele começa, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Aqui está um antídoto para a tristeza, o medo, a negatividade que se instala em nós. Que permitimos entrar na nossa mente, molda o estado da nossa alma, seja positivamente ou negativamente. Mas eu convido você a ser sábio e ouvir os conselhos que Jesus nos dá para que possamos vivermos melhor, ouvindo a voz de Deus. E ele começa, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. A base da nossa vida deve ser a verdade, buscando sempre o que é autêntico e confiável. A segunda dica que ele fala, eu estou lendo na versão NVI, nobre, respeitável. O respeito, ele tem a ver com limites e também tem a ver com firmeza, buscando sempre a justiça, a imparcialidade em todas as áreas da vida. E a terceira é tudo que é puro, cultivando a pureza dos pensamentos, palavras, ações, uma pureza moral. E o seguinte é tudo que é amável. Amável é aquilo prazeroso, aquilo que traz prazer, agradável, colher o amor em todas as suas formas. Próximo, tudo que é de boa fama, buscar uma reputação íntegra. E nos faz lembrar do 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Essa dica também é preciosíssima. A abstenção das palavras desfavoráveis. E Paulo, ele fecha esse verso dizendo, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Esse direcionamento, se nós seguirmos, isso vai nos ajudar a mantermos a nossa mente nas coisas que são do alto. As coisas do alto, elas pertencem a Deus. E quando nós, como servas do Senhor, praticarmos esse direcionamento que o Espírito Santo do Senhor está nos dando, nós vamos certamente manter a nossa mente ativa, vamos manter a nossa mente centrada na vontade de Deus, vamos ter paz no nosso coração, vamos ter paz na nossa mente e as nossas ações, elas vão refletir aquilo que está dentro do nosso coração. E essa prática de sermos verdadeiros, de sermos dignos, de sermos puros, de sermos amáveis e de boa fama, essas virtudes, esses princípios da parte de Deus,
vai nos ajudar a alcançar essa alegria que a palavra do Senhor promete a nós. E esses versos não é simplesmente frases bonitas, mas é um estilo de vida que eu e você podemos usar no nosso dia a dia. E nessa jornada da vida, transformando a nossa mente, que é carnal, mas numa mente espiritual. E para fecharmos, esse bálsamo que nós temos, esse direcionamento da parte de Deus, é um convite à felicidade genuína e uma paz inabalável. Que esses princípios sejam um guia constante em sua vida, inspirando-a a cultivar pensamentos nobres e experimentar a plenitude da vida em Cristo Jesus. E essa prática resultará numa vida excelente, moral e espiritual. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor sempre ocupa, Senhor, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com aquilo que se passa em nossa mente, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a fixar esses princípios, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para que no nosso dia a dia nós possamos exercitar o que o Senhor está nos ensinando aqui, para que nós possamos, Senhor, alcançar a paz, a alegria que o Senhor nos oferece. E de nós mesmos nós não conseguimos, mas se nós praticarmos a Tua palavra, certamente nós vamos ter experiências emocionais, espirituais, maravilhosas na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar essa paz que excede todo o entendimento. Abençoe a cada um que está precisando desta paz. Cada um que está precisando, Senhor Jesus, da sua orientação. Que o Senhor os visite e que o Senhor conceda, Senhor Deus, alegria a essas pessoas que estão tanto precisando. Esta é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao final por hoje, mas se Deus permitir, a semana que vem estaremos de volta. Conto com você, aproveita, não saia do canal sem dar um joinha, sem se inscrever e sem compartilhar essa mensagem com alguém. Você é uma pessoa já alegre? Você tem uma mente já em paz? Você pode colocar aí no comentário. Tchau, tchau, ó. Beijinho no coração e até a próxima semana.